Bom, para a distribuição de probabilidades para a velocidade do vento, nós utilizamos então a distribuição de Weibull, como apresentado nas aulas da disciplina, né? Então, a gente tem, né, aqui a função que descreve a distribuição de Weibull, né? E a nossa intenção nesse trabalho é encontrar o fator de forma e o fator de escala que melhor se adequam, né, ao nosso histograma de frequências. Então, a gente usa o fator de forma, né, que é um valor adimensional e positivo, e a gente tem o fator de escala, que é um valor positivo, né, maior que 1, e também usamos as velocidades ali no intervalo de referência, né, do nosso histograma. Então, outro conceito importante também é o da distribuição de Rayleigh, né? A distribuição de Rayleigh nada mais é do que a distribuição de Weibull com o valor do fator de forma sendo igual a 2. Então a gente vem aqui para o Octave, que foi onde a gente encontrou os melhores valores, né, para essa distribuição. A gente tem aqui, né, primeiro a gente descreve, né, as velocidades e as frequências que nós temos, e a partir daí, né, com a distribuição de Weibull, a função da distribuição de Weibull, a gente tenta procurar valores que se adequem, né, à nossa curva, né? Então, para ficar mais fácil de mostrar, eu vou até já fazer o gráfico aqui. Então, por exemplo, né, a gente tem três curvas, né? A gente tem o histograma aqui no fundo, né, as barras, e a gente tem três curvas. A de Weibull 1, né, em que o K ele é 1.5. A gente tem a curva de Rayleigh, né, em que o K é igual a 2. E a gente tem a curva roxa aqui, né, de Weibull 3, em que o K é 2.5, né? Então, ampliando aqui, também a gente usou aqui diretamente o C, né, o fator de forma, sendo igual a 1.3, né, esse valor foi o valor encontrado, né, em que a curva mais se adequa, né, o pico da curva aqui mais se adequa, né, ao histograma. E o que a gente percebe aqui, basicamente, né, explicando para esse caso do anual, é que as curvas que melhor se adequam são, por exemplo, a do K igual a 2 e também a do K igual a 2,5. Então isso indica o quê? Que o nosso K ideal ele estará entre 2 e 2,5, né? Então, a partir desses testes aí, a gente conseguiu encontrar os valores do fator de forma para o ano, para o verão, né? A gente consegue para todos os períodos dessa maneira. Então, basicamente, foi assim que a gente encontrou os melhores valores, né? Então, aqui, já partindo para os resultados do melhor, né, dos melhores fatores, para o caso anual, a gente tem o K igual a 2,15 e o C igual a 1,3, né? Então, vou mostrar aqui o gráfico. A gente tem aqui o histograma para esse período anual e a gente tem aqui a curva de Weibull, né? E a gente pode ver, né, que essa curva se adequou, né? Tanto na questão do máximo, né, o decaimento a partir do máximo e tudo mais. E a gente usou essa mesma metodologia para os outros períodos, né? No caso, o verão, que considera o período de janeiro, fevereiro e março, né? Então a gente encontrou que o melhor K, né, o melhor fator de forma é o de 1,5 e o melhor fator de escala é o de 1,1. Então aqui, apresentando o gráfico, ó, a gente vê, né, que existe uma diferença no histograma para esse período, né, e a gente conseguiu achar, né, os fatores que fazem a distribuição se ajustar ao comportamento, né, do máximo, o decaimento, né, desse período, né? Então a gente tem aqui na direita, né, a escala da probabilidade e aqui na esquerda a gente tem a escala do histograma. E a mesma coisa também foi feita para o inverno, né? Para o inverno a gente achou que o K é igual a 2, né? O que é interessante, né? Porque aí já se trata da distribuição de Rayleigh, né? E a gente tem que o C, né? O melhor C é o de 1,45, né? Esse C de 1,45 ele gera junto com
o K, esse gráfico, né? Então aqui eu inclusive plotei aqui, né, a distribuição de Weibull junto com a de Rayleigh, né? E a gente vê que fica uma em cima da outra, inclusive, né? Então a gente vê também aqui a diferença no histograma e a gente vê uma curva que se adequa, né? Se adequa a esse histograma. Então, no mais aqui tem mais um gráfico que é da comparação, né? Um exemplo de comparação que pode ser feita, né? Usando essa análise estatística. Então tá aqui o gráfico comparando os 3 períodos, né? Então a gente tem aqui a curva em azul da distribuição para o ano, a gente tem aqui em vermelho, laranja, a distribuição para o verão, e a gente tem aqui em amarelo a distribuição para o inverno, né? Junto com seus respectivos valores, né? De fator de forma K e o fator de escala, o C, né? Então a gente pode perceber aqui, né? Por exemplo, um exemplo de análise que pode ser feita, né, é que a distribuição para o ano e a distribuição para o inverno, né, a probabilidade de você ter uma velocidade próxima a 1, né, ela é máxima para essas duas distribuições, né? Isso é um exemplo de análise. A gente vê que a probabilidade mais alta para o verão é de você encontrar uma velocidade que seja na faixa do 0,5 metros por segundo, por exemplo, né? Então, várias análises podem ser feitas por meio dessa distribuição, né? Então, essa é a distribuição de probabilidade da velocidade do vento.